Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro, sejam todos muito bem-vindos à nossa carta mensal referente ao mês de setembro da Elevate Capital. Bem, pessoal, sem mais delongas, já deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Alguns feedbacks que recebemos do último vídeo, né? O vídeo com um pouco mais de 1 hora, a turma não foi muito fã. Apesar que era uma demanda de muitos clientes a gente falar um pouco mais sobre as teses de investimentos, e acaba querendo ou não que o mês de agosto e julho foram meses mais intensos, porque foram os meses onde a gente analisa, né, os resultados trimestrais das empresas que a gente investe, né? Então, nesse período foram publicados os resultados do segundo TRI de 2022. Foi muito importante, acho que ajudou muito a validar, né, o caminho que a Elevate segue, né, ou enfim, desenhou para sua estratégia de bolsa, que vemos batendo, a gente vem batendo índice no ano, e no mês passado a gente teve a melhor rentabilidade do ano por conta da boa seleção e da boa leitura de cenário. Então, a gente acabou se estendendo um pouco. Esse vídeo a gente promete fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Um pouco mais direcionado para falar um pouco de fato da carteira, performance, falar um pouquinho de macro e escolher um único ativo para a gente detalhar um pouco mais de micro, tá? Então, falando de setembro, essa aqui é a agenda, que é a estrutura do nosso vídeo. Então, a gente vai falar um pouco de performance da carteira de renda fixa, vamos falar da performance da carteira de renda variável, vamos explicar um pouco o que mudou aí nos últimos dias, nas últimas semanas no cenário macro, e no cenário micro a gente vai falar de um ativo interessante, que é o CADIF11, né? O nosso ativo comprado em bolsa, só que é um ativo de renda fixa. Então, a gente está vivendo um momento particular, né, no Brasil, com essa história de deflação, e a gente está investindo em um ativo que paga mensal a inflação, enfim, acho que vai ser uma oportunidade bacana e um momento interessante a gente discutir o ativo e explicar um pouco mais o que é o ativo e o porquê que a gente está investindo nele, né? Então, se a gente falar de renda fixa, a gente vai ver que no mês de setembro a gente praticamente ficou empatado com a Selic, né? A Selic ela fechou o mês em 1,07, a carteira oficial também fechou em 1,07, né? Mesmo com posições de juros longos, como os IPCAs com juros semestrais, mesmo com o mês de deflação, né? Deflação é a inflação negativa do CADIF, a gente conseguiu entregar uma performance próxima ou igual do Selic. Isso é muito bom, porque a gente sabe que nos próximos meses, quando o cenário mudar, essa carteira ela tende a ter uma performance muito melhor do que o Selic, então a gente vai colher os frutos que a gente está plantando esse ano. Se você pega a performance do ano na Elevate, ela está abaixo da Selic, isso é proposital, né? Então, quem já é nosso cliente há um tempo, a gente já explicou um pouco essa estratégia, né, de juros de longo prazo, já pensando num eventual, né, isso foi muito bacana, né, de novo, né, a tese de investimento da Elevate batendo com o cenário que a gente está vendo atualmente, né, então a gente já tinha, assim, de fato, uma expectativa que a gente estava no encerramento do ciclo de alta da Selic, né, então teve a última reunião do Copom nas últimas semanas, carimbando isso. A Selic, a princípio, ela manteve em 13,75%, não teve um aumento, a gente encerra em um aumento de um longo período que a gente saiu de 2 para 3,75%, e a expectativa é, se a inflação ela se acomodar a um patamar menor, e a gente consegue manter o cenário atual para os próximos meses, a tendência é que a Selic ela caia. E a Selic caindo, isso gera menos pressão na curva de juros de longo prazo, e esses ativos, como o CADIF, os tesouros IPCA+, tendem a ter uma melhor performance comparada com a Selic. Então, a gente está aproveitando um momento que foi este ano justamente para comprar esses ativos a boas taxas e a bom preço de entrada, pensando justamente nesse próximo ciclo de valorização que vem com o encerramento das altas da Selic e a futura queda da mesma. Em renda variável, foi um recorte interessante, né? A carteira ela fecha no último dia útil de setembro, né? Um pouquinho antes das eleições, e a gente fecha com menos 2%, né? Se a gente pegar agora a carteira, né? Esse vídeo a gente vai estar disponibilizando para vocês a partir do dia 14 de outubro. A carteira do Elevate já está com 9% positivo no mês de outubro, né? E foi justamente o evento eleições, primeiro turno. Então, sem entrar muito numa discussão de partido ou de candidato A ou B, o mercado ele reagiu positivamente após as eleições,
muito por uma configuração tanto da corrida presidencial, mas principalmente pela corrida, pelas votações e a formação do Congresso, né? Então, hoje, o cenário base, né? O candidato que está à frente das pesquisas é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E tinha, a princípio, um receio do mercado de como seria, né, a política econômica, como seria esse governo de esquerda novamente no Brasil. Isso trazia algumas incertezas sobre essa perspectiva econômica. Com a eleição de um Congresso mais voltado ao centro ou à direita, isso, de uma certa forma, cria um mecanismo de freio e contrapeso. Então, isso traz, de uma certa forma, uma estabilidade, pensando em um cenário que o Lula seja o próximo presidente do Brasil, de um pouco de um equilíbrio e um controle maior, assim, né? Nada tão extremo, seja para um lado ou seja para o outro. Então, o mercado viu isso de forma positiva. A bolsa, tanto a bolsa como principalmente a nossa carteira, já ultrapassou a performance do índice agora no mês de outubro. A gente precisa esperar encerrar, mas mesmo assim a gente continua no ano, né, à frente do Ibovespa, né, carteira com 6,7 versus 4,9, que é o índice de referência, o que deixa a gente muito feliz. E no agregado do ano aqui mais do que o dobro nos últimos 4 anos. Perfeito? É, falando um pouco de cenário macro, assim, é interessante. A gente quis trazer um resumo, geralmente a gente faz um slide para cada país, né? O bloco de países, mas acho que assim fica um pouco mais fácil a leitura, né? E aqui a gente coloca uma espécie de um farol, digamos assim, um indicador, né, de vermelho, amarelo e verde. Acho que como não é novidade para todo mundo, a gente de fato está vivendo tempos difíceis, né? Isso não é algo exclusivo no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Então a gente teve o enfrentamento da pandemia, a gente enfrenta um cenário de escassez de produtos, a gente enfrenta um cenário de recessão econômica, e a gente ainda enfrenta um cenário de guerra, né, entre Rússia e Ucrânia. Então isso de uma certa forma bagunçou um pouco as peças no tabuleiro mundial. É uma coisa que a gente, quando faz a primeira análise falando de China, né, a gente deixou China, principalmente estava colocando uma cor macro em amarelo, né, a gente mudou para vermelho. Então, você vê que a gente tem um cenário desafiador na China, né? Então, a gente tem agora um período eleitoral que vai até o começo do ano que vem, né, onde o Partido Comunista se reúne na China para definir quem será o próximo líder do país. Isso localmente está tendo algumas discussões, né? Porque a princípio seria uma quebra de regra o Xi Jinping se reeleger como líder, né? Você tem ali alguns de principais ministros um pouco mais velhinhos se aposentando, tendo uma certa forma, uma certa crise de quem vai repor e quem repor, qual que é a cabeça desses futuros líderes, seja na área de economia, agricultura e tudo mais. Esse, sob o ponto de vista eleitoral, né? A gente vê que o Brasil não é o único país que sofre incertezas e volatilidades nesse processo, né? E se a gente soma a política de Covid-0 com a crise imobiliária que eles estão vivendo, de fato, economicamente, a China está passando por um momento difícil, assim, um momento curioso que fazia muitos anos que a China não tinha problemas nesse sentido, né? E até uma das últimas notícias que saiu, né, do Banco Central chinês ordenou a venda de reservas em dólar para fortalecimento da moeda, é justamente isso, né? Então, é muito interessante porque o câmbio, né, a definição de preço de uma moeda, ela tem N variáveis que podem influenciar, mas sem dúvida nenhuma a questão de expectativa de crescimento do país e de risco, ela está muito atrelada a essa cotação. Então, quando a gente vê uma valorização do real, do dólar muito forte perante o yuan, por exemplo, isso acaba sendo já um sinal que as coisas não estão caminhando muito bem, né? E falando em caminhar não muito bem, a gente parte para a Europa, né? Então, a Europa, o vermelho, né, ela já está um pouco mais antigo conosco, assim, a gente tem um cenário mais desafiador ainda para a Europa, né? Então, a gente teve a confirmação nas últimas semanas, de fato, o corte, né, de fornecimento do gás russo, a gente tem, de fato, vários indicadores de queda de produção industrial no bloco, principalmente na Alemanha, né? E a Alemanha, que não era um dos principais países que dependiam do gás russo, né? Para a sua fábrica, né? Para o seu parque fabril nesse sentido. E aí, de novo, né? Um pouco o mesmo exemplo que a gente vê na questão do câmbio, quando a gente compara a moeda chinesa com a moeda americana, a gente vê o euro batendo um recorde negativo, né? De paridade, ou eventualmente até valendo menos do que o dólar, né? E, somado tudo isso, você tem toda a questão que envolve a crise do Reino Unido, né? Então, a nova primeira-ministra do Reino Unido teve algumas iniciativas, né, de uma certa forma, para combater a inflação e a recessão, que
digamos assim, não foram muito assertivas, né? O mercado penalizou muito forte e a gente viu que ela já voltou atrás em algumas delas. Mas mesmo assim, a gente está enxergando que, principalmente o Reino Unido, tem uma crise de pensões. Acho que quem não ouviu ou quem não conhece, vale a pena pesquisar um pouco. Mas são fundos de pensões na Inglaterra, né? Que, de uma certa forma, eles têm uma certa programação de pagamento de rentabilidade, né? E aí, como a gente viveu tempos passados de juros zero, negativo, eles, de uma certa forma, se alavancaram, fizeram investimentos mais arriscados, e no mundo, principalmente na Europa, né, entrando em recessão, isso, de uma certa forma, impactou muito forte esses fundos de pensão, algo que a gente nunca viu na história desse país e, de uma certa forma, pode ter maior desdobramento nos próximos meses. Então, é muito interessante pensar que a gente já teve posição em China, né, lá atrás, já tivemos posição na Europa, a gente está totalmente zerado, a gente entende que é um cenário muito desafiador para ambos os países, ambos os continentes e blocos, enfim, não faz sentido ter alocação lá, né? Como tínhamos também nos Estados Unidos, a gente muito assertivamente encerramos a posição que a gente tinha na ETF, né, que é o IVVB11, que replicava o S&P 500, e por conta de um resumo de tudo isso que a gente já falou, né? Nas últimas semanas a gente teve a terceira alta seguida de juros, né? Então, os juros americanos eles estão no maior patamar dos últimos 14 anos e existe uma expectativa muito forte de fato de queda do ritmo de crescimento da economia deles por conta não só de você subir os juros, mas a velocidade que você está subindo os juros, né? E de uma certa forma esses efeitos ainda não estão sendo sentidos tanto no mercado de trabalho como no mercado de inflação. Então, isso sugere que o Fed continue com a sua política muito mais agressiva e, de fato, isso vai ter impacto, seja na economia, seja no mercado de bolsa americana. E uma coisa que é. E aí, quando a gente está com esse cenário mais pessimista, né? A gente vem para fechar de falar de cenário macro de Brasil, e a gente tem um cenário diferente, né? Meio maluco, assim, né? Se a gente pega toda a história brasileira, principalmente nos últimos 20 anos, o Brasil ele sempre está contra ciclo mundo, né? Então, quando está todo mundo muito bem, a gente está muito mal, e agora que está todo mundo muito mal, a gente, de uma certa forma, está muito bom, muito bem, né? Então, a gente pega aqui recorde de pessoas trabalhando e desemprego em queda nos últimos meses, né? Então, a gente chegou a índices de desemprego menores que a gente tinha há cerca de 4, 8 ou mais de 10 anos. A gente está no terceiro mês seguido de deflação, né? Então, enquanto o mundo todo, né, está vendo a inflação cada vez mais subir, no Brasil a gente está vendo a inflação cair, né? E não é algo pontual temporário, já é o terceiro mês seguido que isto ocorre, né? Então a gente só pintou de amarelo aqui de fato porque a gente é muito triste pensar que o Brasil está vivendo um bom momento e o mundo todo está muito ruim, porque isso de uma certa forma impacta, né? Então a gente poderia estar surfando uma onda muito melhor do que a gente já está surfando hoje, né? E tem alguns aspectos que acho que muito provavelmente após as eleições vão ficar muito mais claros, né? Qual que vai ser o próximo governo, qual que vai ser a política, qual vai ser a lógica de como esse novo governo vai trabalhar. E aí sim a gente vai ter muito mais clareza de como que vai ter um desdobramento econômico e político e monetário nos próximos meses, tá? Então, uma coisa que acho que é legal, ainda falando de cenário macro Brasil, né? Aqui eu peguei, só para você ter uma ideia, 8 notícias que a gente leu aí nas últimas 2 semanas, são todas notícias aí pegando o finalzinho de setembro, começo de outubro, né? As duas que eu acho que é muito bacana dividir com vocês, né? A UBS, para quem não conhece, a UBS é uma grande gestora de fortunas no mundiais, né? Ela disse que a bolsa despertou e dá 4 motivos para seguir descolada de emergentes, né? Então, quando todo mundo está ruim e as bolsas de países emergentes estão ruins no mundo todo, o Brasil descola e segue o movimento contrário, né? Outra notícia do Brasil Journal muito interessante, né? Fed castiga emergentes, mas Brasil deve sair ileso, diz Goldman Sachs, que é outra grande gestora de recursos. Um dos principais motivos é que a bolsa brasileira está muito, muito descontada, já está muito barata. E tanto a economia brasileira, mas como as empresas que acompanham essa economia, ela vem surpreendendo positivamente o mercado, né? Então, isso é um dos motivos da Bolsa Brasileira ser uma das únicas no mundo positiva, né? Nesse sentido. Outras informações interessantes, né? Brasil criou algo em torno de 280 mil empregos com carteira assinadas no mês de agosto. O Brasil tem a sexta menor inflação do G20 2022. Quem poderia imaginar que o Brasil tem uma taxa de inflação menor que Estados Unidos e grandes países europeus, né? Então, isso, de fato, são excelentes notícias. Governo fechará as contas no azul pela primeira vez em 8 anos, né? Então, faz mais de 8 anos que o Brasil não tem superávit primário, né? A questão de o
um governo que mais arrecada do que gasta. Isso é muito bom, né? E aí, de uma certa forma, acaba tendo notícias positivas, né, do Banco Mundial aumentando a projeção de crescimento do PIB do Brasil para 2022. Então, a gente tem essas notícias para explicar um pouco o porquê que a gente tem posição em bolsa, né? E por que quem só tem hoje Brasil. Acho que nessa leitura macro a gente consegue explicar para vocês a nossa expectativa para o mercado, e um sinal muito interessante foi já de fato essas primeiras semanas de outubro, né? Pós esse primeiro turno das eleições, o quanto que a bolsa já esse primeiro rally de valorização, e a gente entende que existirão outros nos próximos meses, tá? E isso é muito independente do candidato A ou B, porque existe muito mais uma questão de poxa, vamos esperar a conclusão desse ciclo eleitoral, vamos esperar a definição, e aí, a partir de sinais melhores, a gente vai entendendo qual que vai ser o fator que eles vão usar para corrigir a Bolsa Brasileira. Porque, de novo, né, ela continua extremamente descontada. Para quem viu o nosso vídeo, se eu não me engano, foi o mês de junho ou julho que a gente falou, né, desse estudo feito pela XP, que é um estudo muito bacana, que é um índice PL, né? Então, qual que é a relação de preço sobre o lucro da Bolsa Brasileira? Então, assim, aqui não vou entrar muito no detalhe técnico, mas acho que, explicando rapidamente aqui alguma coisa para você ter uma ideia de quão barato está a Bolsa Brasileira. Então, se a gente pega o preço das ações que compõem o Ibovespa e o lucro dessas ações e divide um pelo outro, você vai ver que atualmente, e é legal que esse estudo ele é final de maio, a bolsa estava em 112 mil pontos. Hoje a gente está entre 110 e 115. Então, o patamar é basicamente o mesmo. A bolsa negociava 6,8 vezes, né, preço sobre lucro. Então, peguei o preço de todas as ações, dividi pelo lucro de todas as ações. Dá um número de... Grave esse número, tá? Vamos arredondar isso para 7. É um desconto de 40% em relação à média histórica dos últimos 15 anos. Então, esse gráfico ele é muito legal, né? Essa linha cinza é o comportamento desse índice PL ao longo dos últimos 15 anos, e a linha amarela é a média dos últimos 15, que está aumentando de 11 vezes lucro, e a gente está próximo de 7. Então, é o que eu sempre falo para todos os clientes, né? Você percebe que são ciclos, tanto de alta como de baixa, que vai ocorrendo ao longo dos anos, né? A gente já está, muito provavelmente, no pior momento do ciclo negativo. Então, se a gente olha o passado, a única certeza que eu sei é que em uma hora esse momento vai subir, isso vai voltar a subir, né? E se isso voltar a subir, a gente já sabe qual que é o potencial de valorização que isso tem, só se a gente comparar ao retorno da média, né? Então, isso aqui é um dos motivos que deixa a gente tão animado com a Bolsa Brasileira nesse sentido, tá? Então, acho que de cenário macro, basicamente é isso. Eu queria encerrar com vocês o vídeo de hoje falando de cenário micro e explicando um ativo muito legal que é o Cadif 11, né? Então, o Cadif 11, ele é um ativo que entrou no final do ano. Na verdade, ele já entrou na metade do ano passado para clientes que eram que a gente chama de investidor profissional, né? Então, por uma questão da CVM, tá? Não era uma regra isso não é uma regra Elevate, mas a CVM só permitia que investidores profissionais, investidores aqueles com mais de R$ 1 milhão, que poderiam investir no Cadif 11. Então, para quem era cliente nesse perfil, a gente já estava montando posição nesse ativo. Quando teve a mudança no final do ano passado, a gente abriu isso para todos os clientes da Elevate. O Cadif é um ativo que a gente compra no ambiente de bolsa, mas ele é um fundo de investimento em renda fixa, é um fundo de infraestrutura. E aí, um dos motivos vocês devem ter percebido que a gente aumentou o volume de compra de Cadif principalmente no último mês, né? E tem um motivo para isso ter ocorrido, né? Então, acho que isso é legal explicar um pouco para vocês. Essa aqui é o relatório, então, para quem não sabe, assim, esse fundo, por exemplo, de investimento de infraestrutura, ele gera relatórios mensais, basicamente igual esse vídeo que a gente faz para os clientes da Elevate, a gente sempre lê todos os relatórios dos ativos que a gente investe, né? E aí, acho que o que é importante aqui salientar é que esse ativo ele paga juros mensais, né? Então, o que que acontece? Quando a gente investe no Cadif, a gente tem uma exposição em investimentos à inflação, né? Então, a gente sempre investe em inflação mais uma taxa de juros reais, né? No caso do Cadif, ele tem aqui, né, ele fala, né, um patrimônio líquido em torno de 2 bi investido em debêntures, né? Essas debêntures ela tem um yield médio. O yield médio seria a rentabilidade de inflação mais 7.000%, né? O que é muito bom. E com duration aí próximo de 7 anos. Não é um duration
não é um duration curto, mas também não é um duration longo, né? Você vê que ele, comparado com as outras posições dos IPCAs, 2030, 40, 50, ele acaba sendo até um mais curto hoje da Elevate, né? Então, e aí ele fala aqui, né, rendeu 1,4, enquanto o Imab rendeu 1,5, então foi um mês bom para o Cadiff. E aí que acho que uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, ele pega a rentabilidade desse ativo e compara com o CDI. Então você vai perceber que a estratégia de renda fixa ela vai sempre ter uma posição em Selic, então entenda que CDI e Selic é uma proxy nesse sentido, e o Cadiff 11 a nossa posição é em ativos de inflação. No curto e médio prazo, você pode perceber, ó, é legal que reflete um pouco a carteira da Elevate, né? No ano, esse ativo ele acaba perdendo para o CDI, né? Se você pega um horizonte de tempo maior, seja ele de 12 meses, ou seja ele de 4 anos, você já vê que a performance do ativo ele acaba sendo muito superior ao CDI. E aí, nessa lógica de ciclos que a gente fala, tanto em bolsa como no mercado de renda fixa que ele existe, a gente está aproveitando o momento justamente para montar a posição nessa ativa, pensando numa redução de juros de longo, onde a gente vai ganhar não só com o rendimento, mas com a valorização da cota, né? E uma coisa que é muito interessante aqui de dividir com vocês, mas para fechar o vídeo, né? É o seguinte, né? Então, a gente investe no ativo que ele paga inflação mais 6, inflação mais 7 ao ano livre de imposto de renda. Só que ele paga rendimentos mensais, né? O que que acontece? A gente já está há mais de 3 meses tendo inflação negativa. Então, tecnicamente falando, o Cadif 11, ele teria que ter uma redução muito forte ou eventualmente nem pagar juros mensais por conta desse cenário de deflação que a gente vive, né? Então, a gente vê muitos fundos, né, com uma estrutura semelhante ao Cadif não distribuindo dividendo nos últimos meses, justamente por essa característica, porque como a rentabilidade é uma correção mensal da inflação, só que a inflação está negativa, opa, não tenho dividendos para distribuir. A parte boa do Cadif, acho que mostra de novo a assertividade da Elevate na escolha desse ativo em específico, é porque é um ativo que tem hoje bastante caixa, algo em torno de 200 milhões de rendimentos passados que ainda não foram distribuídos. Então, eles estão aproveitando esse momento de vacas magras no curto prazo para, mesmo assim, manter o índice de pagamento de dividendos mensais. E ele faz essa distinção, né? Então, ele explica que no dia 7 de outubro de 2022, né, os investidores do Kinea Infra receberam 1,20 por cota, então foram os juros que vocês, não só nós, mas como vocês receberam agora no começo do mês de outubro, né? E ele divide desse 1,20, 69 centavos são referentes aos juros reais dos ativos que compõem a carteira e 0,51 são referentes à correção inflacionária, né? Ajuste do resultado da carteira e parte dos saldos de lucros acumulados e não distribuídos ao longo da história. Então, ele até coloca aqui, né? A estimativa da Ambima para o IPCA de setembro foi negativa em 0,33, e mesmo assim, eles usaram a reserva de lucros do fundo para distribuir o equivalente à inflação. Esse movimento de deflação de curto prazo faz com que as pessoas vendam o Cadif, né? Então, a cota que chegou a estar R$ 138, ela caiu para 131 e a gente vê isso com muito bons olhos. Então, a gente aproveita para aumentar a exposição em Cadif, comprando uma rentabilidade contratada de inflação mais 6, inflação mais 7, nesse sentido, né? Aonde a gente não está querendo ter uma rentabilidade agora, mas a gente sabe que esse processo de deflação que o Brasil vive, né, que é um processo muito contrário a toda a nossa história, seja ela atual ou antiga, ela acaba sendo muito motivada pelo fator da isenção, né, de imposto, principalmente sobre combustíveis, o ICMS, que é a lógica do imposto estadual, que a gente sabe que tem prazo de validade até o final do ano. Então, quando a gente pegar janeiro do ano que vem, a gente já tem uma possível retomada muito provável desse imposto, onde a gente vai ter uma possível alta dos preços e aonde a inflação ela volta um pouco mais agressiva. E a gente montar a posição agora nesse ativo vai fazer muito sentido para nós, não agora em outubro, novembro e dezembro, mas provavelmente no primeiro e no segundo trimestre do ano que vem. Então, por isso que a gente vem aumentando a compra em Cadiff, acho que são dois pontos principais, né? Aproveitar o preço da cota para ir aumentando a posição em ativos de inflação mais 6 ou mais 7 livre de R na carteira, o que é excelente, como também já pensando num futuro ciclo de normalização de inflação no ano que vem, onde a gente começa a ter uma rentabilidade mais forte. E aí, se a gente combina, né, um cenário de estabilização da inflação com uma queda do Tesouro Selic, aí que a gente começa a ter esse descolamento que a gente viu na apresentação, né,
de um CDI de 39% e um CADIF de 80% nos últimos 4 anos. Perfeito, gente. Acho que basicamente era isso que a gente queria discutir um pouco com vocês, trazer um pouco a visão da carteira de renda fixa e renda variável, analisar o macro. O mundo está bem bagunçado, mas quando a gente olha o Brasil, a gente está tendo um recorte diferente, um momento econômico muito bom, né? Além disso, a gente tem uma bolsa altamente descontada, que a gente já explicou um dos motivos, né, da gente ainda continuar comprando em bolsa brasileira, e acho que a rentabilidade das últimas semanas já acaba sendo um pouco um fruto e um reflexo dessa visão assertiva de cenário que a gente montou para vocês, perfeito? Vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção e disponibilidade de vocês, estamos sempre disponíveis para dúvidas, comentários ou sugestões dos vídeos. Um grande abraço, um bom dia, uma boa semana para vocês. Até a próxima!